Boa noite, meus irmãos, irmãs. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema, Caminhando com Deus, caminhando no deserto com Deus. Estamos falando sobre esse tema, essa é a quarta vez que nós nos encontramos para trilharmos aí, passarmos por esse tempo difícil que toda a humanidade tem passado. Mas entender, a nossa busca é entender sempre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem uma vontade. Eu costumo dizer, né, para mim, a palavra de Deus diz que Deus tem uma só vontade. E a vontade dele para as nossas vidas é de que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Ele está trabalhando no coração dos seus filhos, no coração daqueles que pertencem a Ele, daqueles que seguem, dos seguidores de Cristo Jesus. Deus está trabalhando, Deus está formando em nós o caráter do seu Filho, o caráter de Jesus Cristo. Ele nos predestinou, Ele nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho. Está registrado lá em Romanos capítulo 8, do verso 26 a 28, mostrando que Deus tem uma vontade, e a vontade é para os seus filhos, para a sua igreja, para os seguidores de Cristo Jesus, para os seguidores de Jesus, seu Filho, é de que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Então, o que Deus está fazendo nesse tempo? Deus está salvando, e Deus está transformando as nossas vidas. Deus continua, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós pertencemos a Ele e não importa as circunstâncias, não importa os tempos, Ele continua trabalhando no mundo, na humanidade, na história da humanidade. Ele tem a história da humanidade nas suas mãos. E Ele está trabalhando também nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esta é a obra. A obra de Deus não parou, a obra de Deus continua. A questão é nossa, é entendermos o que Deus está fazendo nesse tempo e prestarmos atenção naquilo que Ele está sinalizando para nós nesse tempo, quais são os sinais, e nós caminharmos e seguirmos e buscarmos esta vontade dele nas nossas vidas, o que ele quer de nós, o que Deus quer de nós nesse tempo. É isso que nós devemos estar prestando atenção, buscarmos isso e ouvindo a voz dele, entendendo o seu querer, a sua vontade, colocarmos isto em prática. Então, meus queridos, nós vamos hoje voltarmos lá para o livro que temos estudado, livro da Bíblia, que é o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. E hoje nós chegamos no capítulo de número 11, no capítulo número 12, né? Lembrando, né? Nós chegamos no capítulo de número 12. Capítulo 12, nós vamos falar sobre a Páscoa, ok? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar melhor para vocês. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Por que nós vamos falar sobre a Páscoa? Não foi domingo? Sim, a Páscoa nós comemoramos domingo, mas todo esse mês nós precisamos falar da Páscoa. Então é um tempo que nós estamos tirando para falar desses acontecimentos. E estamos estudando o livro de Êxodo. Na quarta-feira, nós começamos a falar sobre as pragas do Egito. Então nós estamos fazendo uma comparação entre o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, colocando esses dois livros como um espelho, e nós estamos vendo as comparações. Então, na quarta-feira, nós falamos sobre as
as 10 pragas. Nós falamos, na verdade, sobre 9 pragas. Na quarta-feira, quarta-feira que vem, eu quero retomar a questão das pragas, né? E hoje nós vamos falar da 10ª, mas nós vamos falar mais especificamente da celebração da Páscoa, em que ocorreu a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Então, na quarta-feira, eu quero retornar à questão das pragas do Egito, porque nós precisamos ainda entender melhor como que foi esse episódio, o que ele significa para nós hoje, no dia 19 de abril de 2020. Entendermos isso, a ação de Deus na humanidade. Mas hoje eu queria falar de forma específica da celebração da Páscoa. Então, em primeiro lugar, nós vamos para Êxodo capítulo 12, tá ok? Êxodo capítulo 12. Nós temos então Páscoa igual a passagem. Essa palavra significa passagem. Então nós vemos em Êxodo capítulo 12, versículo 12. Êxodo 12, abra sua Bíblia lá em Êxodo 12, versículo 12. Então, no versículo 12, nós temos o motivo das pragas. Por que Deus enviou as pragas ao Egito? Ele diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, com as pragas, isso que nós vamos retomar quarta-feira que vem, o que Deus está fazendo? Deus está destruindo, mostrando que os deuses do Egito, eles são deuses falsos, eles são ídolos, deuses falsos. E Deus, então, com as pragas, ele está destronando um por um os ídolos do Egito. Ok? E aí, no versículo 13, então, Êxodo capítulo 12, versículo 13, a continuação aí do texto, nós temos, então, o significado da Páscoa. Deus diz assim: o sangue de um animal, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então aqui está o significado da palavra Páscoa, que é a passagem. Então ali nós temos, Deus falou aqui: quando eu vir o sangue nas portas, nos umbrais das portas, eu passarei adiante. Então aí está o significado da Páscoa. A Páscoa significa que o anjo passou adiante, o anjo passou por cima. O anjo da morte não entrou na casa. Então, aí nós temos o primeiro significado da Páscoa. Temos o primeiro significado da Páscoa. Que a Páscoa significa estamos protegidos, né? Estamos protegidos. Êxodo capítulo 12, versículo de número 7. Sempre aí em Êxodo 12. Então, Êxodo capítulo 12, versículo de número 7 nos diz assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Né? Então, o que significa a Páscoa? A Páscoa significou para o povo de Deus, naquele tempo, que a proteção. Eles estariam protegidos. O que eles deveriam fazer? O animal que eles matariam e para comer, para celebrar a Páscoa, eles deveriam pegar um pouco de sangue e colocar sobre os umbrais, sobre a lateral e a viga superior da porta, e então o anjo viria e passaria, aconteceria a Páscoa.
Então, Páscoa significa, passaria por cima, não entraria naquela casa. Páscoa significa proteção. Né? Então, Páscoa significa temor de Deus. O povo que colocasse o sangue nas portas, eles estariam dizendo para Deus: Deus, nós te tememos. E eu estava pensando nesse episódio, né? Se estivesse lá, eu passaria bastante sangue nos umbrais da porta, né? Para mostrar assim: olha, Deus, eu estou aqui, eu te temo, eu te sirvo. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e eu creio no Senhor. E então eu passaria bastante. Por quê? Porque o anjo, preste bem atenção numa coisa: o anjo, ele segue ordens. E ele segue ordens estritamente. Ele não ia vacilar. A casa que não tivesse o sangue, ele entraria e mataria o primogênito. Então ele segue ordem. O anjo da morte veio do céu com uma ordem específica. E a ordem era: entre em toda casa que não tiver o sangue do cordeiro nas portas. Então era o momento do povo confiar plenamente em Deus. Mas era um tempo, então, de um temor sem medo. De temer a Deus, mas não ter medo de Deus. Por saber que Deus é fiel. Que Deus não iria entrar na casa que teria a marca do sangue do cordeiro. E o que significa isto para nós? O que a Páscoa significa para nós hoje? Significa que Jesus, o Filho, morreu na cruz do Calvário. E o seu sangue, agora o sangue não está mais no umbral da porta. O sangue dele nos cobre plenamente, totalmente. Nós estamos seguros. Seguros de quê? Da morte. Nós estamos livres da morte. Nós já temos vida e vida em abundância. Na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. E pela misericórdia de Deus, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. É isso que é a Páscoa para nós. A Páscoa é esse tempo que nós estamos agora vivendo totalmente protegidos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e o seu sangue nos protege do mal, nos protege dos perigos, nos protege do pecado e nos protege totalmente da morte. A morte não tem mais domínio sobre nós. A morte foi vencida na cruz, quando Jesus ressuscitou. Como nós falamos domingo passado, né, celebrando a Páscoa, dizendo, o texto de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, diz que Jesus tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, significando que ele abre a porta da morte, ele fecha a porta da morte, ele tem domínio sobre tudo, ele tem domínio sobre o mal. Por isso, então, nós estamos seguros. Nós estamos como os israelitas naquela noite, seguros, porque o sangue do cordeiro, do animal morto, estava lá na porta. Agora nós estamos seguros porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Outro tema da Páscoa é que a Páscoa é uma celebração familiar. Olha que interessante. A festa mais importante do povo de Deus é uma celebração familiar. E nós vemos isso no capítulo, ainda, né, em Êxodo 12, no versículo 2, Êxodo 12, versículo 2, então nós temos assim: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, né? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 3, né? Um para cada casa.
Então, era uma celebração familiar. Vamos também ver no versículo 26 e 27 ainda do capítulo 12, né? Sempre aí no capítulo 12 de Êxodo. Êxodo, capítulo 12, 26 e 27 diz assim: quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, responde-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Vejam que interessante. Quem é que deveria ensinar isso? Quem deveria ensinar isso era o pai de família. O pai de família, reunido com os seus filhos, é que deveria ensinar isso. Então, nós aprendemos que a Páscoa é uma celebração, totalmente familiar. E olha que interessante. Esta é a Páscoa mais familiar que nós estamos passando. Porque nem na igreja nós conseguimos ir, quer dizer, nem na igreja, eu digo, nem lá no edifício, do edifício da nossa comunidade, nós conseguimos ir. Nós passamos essa Páscoa domingo passado e estamos passando esse período de Páscoa em família, dentro das nossas casas. Então essa é a Páscoa mais significativa, pelo menos que eu já passei na vida. Porque eu estou passando dentro de casa. E foi assim a primeira Páscoa. E era assim as celebrações ano a ano. A celebração da Páscoa era uma celebração familiar. Jesus fez isso. Jesus reuniu os seus discípulos numa casa, no cenáculo, e celebrou a última Páscoa. Né? Então vejam que ela é uma celebração familiar. Muito bem, irmãos. O que isso significa para nós? É que esse é um tempo de oportunidades. Esse é um tempo do avivamento da igreja. E não há avivamento da igreja se não houver avivamento familiar. Esse é um tempo de oportunidade. Oportunidade para crer. Para quê? Para nós estarmos reunidos em família. Para nós voltarmos aos nossos cultos domésticos. Uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui em casa é que nós, pelo menos o Pedrinho tem 17 anos, né? E nós lutávamos para ter esse culto doméstico e nós não conseguimos. Nós somos pecadores e, ora, nesse tempo de quarentena, uma coisa que nós temos feito aqui é culto. Nós estamos nos reunindo, eu, Neuzinho, Pedro, para a gente ler a palavra de Deus juntos, fazer perguntas, Deus questionar a nossa vida como família. E o Pedro ter a oportunidade de falar aquilo que ele pensa sobre as Sagradas Escrituras. Eu falar, a Neuzi falar, nós ouvirmos uns aos outros. Gente, esse é o tempo do avivamento da igreja, porque é o tempo do avivamento das famílias. Nós não teremos um avivamento, não se iluda. Não há avivamento da igreja se não houver avivamento familiar. Deus, ele sempre agiu na história, e é isso que nós estamos vendo, estamos vendo tanto no capítulo, tanto em Gênesis como em Êxodo, que Deus usa famílias para destruir impérios. É a partir da família que Deus faz a sua obra. Não se engane. É por isso que Deus ama a família. É por isso que a família é realmente a base da nossa sociedade. Isso não é uma criação do homem, isso é uma criação de Deus. Deus criou um jardim e colocou no jardim que ele criou uma família, homem e mulher, e disse: sede fecundos, enchei a terra, e abençoou o primeiro casal. Então Deus faz a sua obra através da família. Então esse é um tempo, entendam, irmãos, esse é um tempo do marido se voltar para a sua esposa. Esse é um tempo da esposa se voltar para o seu marido. Esse é um tempo dos pais se voltarem para os filhos. Esse é um tempo dos filhos se voltarem para os pais. Esse é um tempo de conserto na família. Essa será a melhor Páscoa que nós
vamos celebrar possivelmente na vida, porque nós estamos em família. Entenda o que Deus está fazendo no meio do seu povo, irmãos. Entenda isso. É isso que Deus está fazendo no nosso tempo. Um concerto da família. Olha como nós estávamos vivendo em família. Olha o que estava acontecendo no meio das nossas famílias. Não se iluda. Deus faz o seu avivamento. Deus faz a sua obra através de famílias. Quando, por exemplo, Deus chamou João Batista, e a obra, podem ler lá em Lucas capítulo 1, e Deus fala bem claro para o pai de João Batista, o Zacarias, ele diz, esse filho virá. Isso falando do seu filho João Batista, esse filho virá, e ele trará grande alegria para a terra. E os pais se converterão aos filhos, e os filhos se converterão aos pais. A palavra de Deus diz que esta relação entre Jesus e a sua igreja é uma relação do homem com a sua noiva. E Paulo vai usar isso para dizer que os maridos que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor, e os maridos devem amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja e dar a sua vida em favor dela. Vocês entendem o que é isso, irmãos? E o texto continua dizendo que os filhos devem ser obedientes aos pais. E o texto continua dizendo que os pais não devem ser duros demais com os filhos para que eles não fiquem desanimados. É isso, meus irmãos, que Deus está fazendo nesse momento. Ora, se nós não nos consertarmos como família nesse tempo, nós vamos nos consertar quando, irmãos? Então que Deus esteja abençoando a sua família. Deus esteja abençoando, unindo a sua família, transformando a sua família, abençoando a sua família, tirando aquilo que não provém do trono da graça dele e derramando sobre a sua família mais do teu espírito, mais amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, as coisas do espírito dele. Que Deus esteja atuando na sua família. Meus queridos irmãos, nós vamos seguir então o próximo tema sobre a Páscoa. E vejam, não podemos deixar de falar sobre a Páscoa sem falarmos desse tema. Páscoa é tempo de partilhar. Isso está registrado no versículo 2 a 4. Nós já lemos um trecho desse texto, né? Capítulo 2 aí de Êxodo, do 2 ao 4. Diz assim: digam a toda a comunidade de Israel, o 2 diz assim: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. Então o que Deus está ensinando aqui? Está ensinando o seguinte: se a sua família é pequena, né, eu seria esse caso, minha família é pequena, né, aqui, né? Agora eu tenho 6 irmãos aqui na terra e 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs no céu, né? Minha mãe perdeu 2 meninas antes de eu nascer, né, crianças, e agora recentemente
o céu ganhou o meu irmão, né? Meu irmão Salomão partiu para a eternidade fazem aí 1 mês e pouco, né? E agora nós somos 6 aqui na terra e 3 lá no céu, juntamente com meu pai também, que já está com o Senhor, né? Então meus queridos, entendam uma coisa. Só que a minha família hoje, aqui em Jacutinga, ela é pequena, né? Eu, a Neuzi e o Pedro, temos a Isa, que está aqui com a gente também, já consideramos ela como família, né? Mas se nós fôssemos celebrar a Páscoa agora, e nós tivéssemos condições de ter um animal para imolar, seria muito esse animal para nós. E então eu teria que ir no vizinho, crente também, né? O vizinho teria que ser crente, né? Crente no Senhor Jesus, em Deus, né? Confiar em Deus. E eu teria que convidá-lo, ele e sua família, para vir aqui para casa, para nós passarmos aquela noite juntos e celebrarmos e participarmos, comermos o animal juntos, né? Porque um animal seria muito para toda a nossa família. Então a Páscoa, o que Jesus quer ensinar, o que Deus quis ensinar para o povo de Israel, e é isso que ele vai ensinar durante toda a travessia do deserto, é que eles deveriam não guardar as coisas. Eles deveriam sempre partilhar. Sempre partilhar. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele chama os discípulos, os apóstolos, e diz para eles: deem vocês mesmo de comer a toda essa multidão. E enquanto Jesus ia multiplicando os pães e peixes, os discípulos iam partilhando, iam compartilhando, iam distribuindo os pães e os peixes, e alimentou uma grande multidão. O princípio sempre será da partilha. Agora, que tempo nós estamos vivendo? Estamos vivendo tempos difíceis. E os tempos se tornarão mais difíceis. Não se iludem. Não se iludam. Os meses daqui para frente serão muito difíceis. Muito difíceis. E o que nós teremos que fazer nesse tempo? Nós teremos que partilhar. Partilhar. Há um texto muito interessante, esse texto de Atos capítulo 11. Abra a sua Bíblia lá. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. O texto diz assim, prestem atenção, abra aí sua Bíblia, Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Saulo aqui que é o Paulo, né? Entendam uma coisa aqui, meus irmãos. Nós não tivemos nenhum profeta como Ágabo dizendo o que nós iríamos passar ou o que nós estamos passando nesse tempo tão difícil. Nós não tivemos nenhum profeta. Tivemos um monte de profeta dizendo que esse ano seria o ano da prosperidade, que esse ano seria o melhor ano, o ano da nossa cidade, que esse ano seria o melhor ano do Brasil, do mundo. Um monte de profeta disse essas coisas. Profetas falsos, porque aquilo que disseram não se cumpriu. Agora, nós temos aqui na Bíblia, nós não tivemos nenhum Ágabo dizendo para nós o que nós iríamos passar. Mas no tempo da igreja primitiva, ele veio.
É Deus pelo seu Espírito, e ele falou pelo Espírito Santo, e ele disse: haverá uma grande fome em todo o mundo romano. Agora, quando nós estudamos esse texto lá no grupo familiar, ano passado, nós estudamos todo o livro, né, todo o livro de Atos, foi maravilhoso. E quando nós chegamos nesse texto, foi assim, Deus falou profundamente no meu coração, o que Deus falou no meu coração? Assim, para que Deus levantou um profeta para dizer que haveria uma grande fome em toda a terra? E o próprio texto responde. Quando Deus falou isso para ele através do profeta Ágapo, eles então se prepararam para que quando viesse a fome, eles tivessem recursos para ajudar a igreja que ficava na Judéia. E não só a igreja, não só os crentes da Judéia, mas todos os que estivessem passando necessidade lá. E eles juntaram dinheiro e enviaram Barnabé e Saulo, que eu considero como a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária não foi para evangelizar novos povos. A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo foi uma viagem diaconal, foi uma viagem para ajudar aqueles que estavam passando por necessidade, para levar o dinheiro das ofertas da igreja de Antioquia até aquele local. Meus irmãos, o que Deus está nos mostrando nesse tempo? Como deve ser essa nossa Páscoa? Essa nossa Páscoa deve ser a Páscoa da partilha. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não deveria falar, porque eu não conversei ainda, conversando apenas com alguns presbíteros ainda, alguns diáconos, algumas pessoas que tenham conversado. Terça-feira nós vamos ter reunião do conselho, mas a proposta, eu já falei lá para o conselho, nós só vamos apenas pensar um pouco melhor como nós vamos fazer isso. Mas o que eu gostaria muito, isso seria o mínimo que nós deveríamos fazer nesse tempo. Como igreja, para nós sermos um pouco mais relevantes como igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Uma coisa que eu gostaria muito que nós fizéssemos é que nós nos próximos meses, nos próximos 3 meses, nós distribuíssemos 100 cestas básicas. Nos 3 meses não, irmãos. 100 cestas básicas por mês, para todas as famílias, para todos aqueles que nós, da igreja, famílias da igreja e famílias fora da igreja, que passarão por lutas, por uma escassez nesses próximos 3 meses. Qualquer família que tivesse alguém desempregado, qualquer família que tivesse os seus salários reduzidos, nós deveríamos compartilhar uma cesta básica. Eu sei que não é muito. Fizemos aqui já o levantamento, uma cesta básica vai sair em torno de R$100. Uma boa cesta básica, em torno de R$100. Sabemos que isso não é muito. Mas isso já ajudaria essas famílias. Nós já estamos fazendo isso. Mas eu gostaria muito que esta Páscoa, esse período de Páscoa, nós não pensássemos em nós mesmos, porque essa sempre foi a marca da igreja. A marca da igreja primitiva foi compartilhar. Eles vendiam suas propriedades e davam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam esses valores para que ninguém tivesse necessidade alguma. Esta era a marca da igreja primitiva. E esse é um tempo difícil que nós estamos vivendo. Deve ser a marca da nossa igreja. Deve ser a marca do povo de Deus. É um tempo de ajudar as pessoas. É um tempo de compartilhar. É um tempo, se preciso for, vendermos as nossas propriedades e darmos esse dinheiro para ajudar as pessoas. Esse é o tempo. Essa deve ser a nossa Páscoa. E por último, meus queridos, encerrando, que tempo é esse qual é o tempo da Páscoa? O tempo da Páscoa é o tempo da consagração de vida, é o tempo de prontidão. Êxodo capítulo 12, versículo 10 a 11. E aí nós encerramos
encerramos com esse pensamento. Êxodo capítulo 12, versículo 10 a 11. Diz assim: não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E o versículo, aí do mesmo capítulo 12, 17 e 18. 12, 17, 18. Diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as suas gerações. No primeiro mês, como pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Então, aqui ele está falando da Páscoa e está falando da festa que continuava, que era a festa dos pães asmos. Essa festa durava 7 dias, uma semana. E os pães asmos, ou seja, os pães sem fermentos, significa exatamente essa questão da santidade. É esse texto que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Você abre a sua Bíblia lá, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. 1 Coríntios, 5º capítulo, a partir do 6º versículo, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então a Páscoa, para eles lá, os pães sem fermento significava duas coisas. Significava a questão de estar pronto, pronto para partir, pronto para passar. Pastor, passar para onde? Passar para a eternidade. Passar para a eternidade. Páscoa significa que nós temos que estar prontos para partir. Prontos para partir. Não podemos ser pegos desprevenidos. O crente, ele nunca está desprevenido, ele está sempre pronto. Pronto para quê? Pronto para partir. Eu sempre falei isso na igreja, quer dizer, a Bíblia sempre fala isso, né, pra gente. A gente não sabe o dia de amanhã. Não adianta a gente fazer plano, quer dizer, é bom fazer plano, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então nós temos que estar pronto para partir, prontos para morrer e prontos também para a segunda vinda de Cristo. É isso que significa a Páscoa. O crente, aquele que se converte a Cristo Jesus, ele entende claramente que ele não é deste mundo. Que nós estamos aqui como peregrinos. Nada aqui deste mundo nos encanta, gente. Nada nos encanta. Porque nós temos um céu para morar. Então tudo de bom, e temos muitas coisas boas aqui, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então quando a gente passa tempos de tranquilidade e bonança e fartura, a gente começa a gostar desse mundo. Isso é um perigo. E a gente começa a baixar a guarda. E a gente começa a não ficar pronto para partir. Então, o que Paulo está dizendo aqui, então, nesse texto, também, é que esse é um tempo de santificação. É um tempo de busca de Deus em primeiro lugar. Jesus morreu em nosso lugar, é isso que diz o texto. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele deu a vida por nós. Então é um tempo de estarmos prontos.
prontos para partir, ou para morrermos, ou para sermos recebidos em glória na segunda vinda de Cristo Jesus. E de forma tão... nunca senti, pelo menos eu, não sei você, mas nunca senti tanta vontade de que Jesus Cristo voltasse nesse tempo. Essa é a nossa esperança, né? Então é o tempo de nos prepararmos, de consagrarmos as nossas vidas, não com o fermento velho. Vamos lançar fora o fermento velho, a vida velha. As coisas devem ficar lá para trás. O nosso pecado, os nossos vícios. Deixar tudo para lá e vivermos esta vida nova. Sermos essa massa nova. Sem esse fermento velho, sem maldade, sem hipocrisia, vivendo uma vida verdadeira. Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu em nosso lugar. Vivamos uma nova vida. Que essa seja uma Páscoa da prontidão, de estarmos prontos para partir. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos